Opa, meus amados, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar de algo muito importante que Deus deu para mim, que Deus deu para você também. Irei falar acerca de algo chamado ministério. E ministério é uma função muito importante na vida de cada um de nós, independente dele ser um ministério religioso, ou seja, dentro da igreja, vou dar um exemplo aqui, pastor, ou como também não sendo ele religioso. E você pode exercer um ministério, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, acerca da sua profissão. E é muito importante nós atentarmos para isto. E vamos pegar aqui como exemplo de uma pessoa que Deus escolheu para ser um pregador, um ajudador, um ministro, um companheiro, um amigo, um tesoureiro. E vamos falar aqui dessa pessoa chamada Judas Iscariotes, onde ele traiu o Senhor, ele traiu o seu ministério, ele traiu a si mesmo e por isso recebeu condenação, né? Se enforcou no final, porque enquanto ele foi digno, enquanto ele foi fiel ao seu ministério, que Jesus, quando o chamou para caminhar consigo, ou seja, anunciando as boas novas. Para quem não sabe, o Evangelho significa as boas novas, né? Boas novas dizendo que o reino do céu chegou. E Jesus é quem prepara o caminho, né, para entrar no céu. Porque Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu vou pegar aqui um versículo da Bíblia Sagrada que se encontra no livro do Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 25, apenas um versículo só. E nós vamos destrinchar aqui um pouquinho mais acerca dessa palavra chamada ministério. Preste atenção no que diz. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, olha só, Judas se desviou do seu ministério, para ir para o seu próprio lugar. Quem não sabe, mais à frente, após Judas trair Jesus por 30 moedas, ele se arrependeu porque ele viu, ou seja, que o seu ato medíocre de traição trouxe a ele uma consequência de suicídio. E a palavra mais à frente diz que aqueles que se suicidam, os que tiram a sua própria vida, esses vão para um lugar chamado inferno, né? Ou seja, porque somente Deus tem poder de tirar a vida. Ele dá a vida e é Ele mesmo quem tira a vida, somente Ele tem esse poder. E aqueles que matam e tiram também a sua própria vida, ou seja, passou à frente de Deus, então receberá por isso punição, ou seja, não hão de herdar a vida eterna, né? E sim a condenação eterna lá no inferno, que é uma coisa horrível, né? Então, como eu tinha dito aqui acerca de ministério, ou seja, vamos lá, Judas, ele foi chamado por Jesus e caminhou ali com ele, né? Ou seja, durante os 3 anos da peregrinação de Jesus, ou seja, ao redor ali de Jerusalém, cidades circunvizinhas, e ali ele foi fazendo sinais, foi fazendo prodígio, foi pregando, foi salvando vidas ali, realizando inúmeros milagres, né? Ou seja, diante do povo. Mas foi para isso que ele veio. E Judas,
como que outros discípulos que o seguiam, Mateus, João, Lucas, né? Lucas era médico aí, olha só como é que tamanha profundidade, né? Ele deixou, ou seja, a questão de exercer ali a sua profissão e foi caminhar com Jesus, né? E é um ministério tremendo. E o que aconteceu? Assim também Deus nos deu um ministério. E vou dar um exemplo aqui. Quem exerce o ministério da engenharia, que não venha se corromper. Esse é um ministério muito bonito, um ministério muito grande, né? Que tem como que função construir, né? Ou seja, ele abrange inúmeras áreas, né? A parte da engenharia, vamos supor, arquitetura também, advocacia, vou dar um exemplo aqui próprio, fisioterapia, com as mãos, né? Reabilitar aquele que, vamos supor, sofreu um acidente, a sua parte física. Então são esses os ministérios, né, que Deus dá a nós. E quando nós aplicamos o ministério que Deus nos deu com fidelidade, de dignidade, com honra, em prol do bem do próximo, então Deus, ele se agrada de nós e nos faz prosperar. E assim a gente vai caminhando e assim nós vamos fazendo a vontade de Deus. Mas quando você recebe o ministério de Deus e começa, ou seja, usá-lo para outros fins, outros objetivos, não mais para o bem e sim para o mal, então o que acontece? Aqui, nós temos o exemplo de Judas, que Deus deu a ele um ministério, um apostolado, mas ele traiu. Ele, ou seja, entrou por um outro caminho, por um outro segmento. E isso trouxe como consequência a ele a morte. E assim, a morte eterna, né? Ou seja, o julgamento. Ele mesmo se enforcou mediante a traição de Jesus, pois quando ele viu o seu ato pecaminoso, bateu um remorso tão grande sobre si que ele pecou. Ele veio, ou seja, para o suicídio, ele tirou sua própria vida. E como aqui esse versículo na palavra de Deus fala, eis que ele foi para o seu próprio lugar, ou seja, o inferno. O inferno está preparado para essas pessoas que se desviam do ministério e do apostolado que Deus deu a cada um de nós. Por isso, meu amado, esse vídeo eu estou colocando aqui, dizendo para você que esta função que Deus te colocou, tanto ministerial, dentro da igreja, um diácono, um presbítero, um evangelista, principalmente um cargo grande, pastor, bispo, um faxineiro, um obreiro, um membro que dirige um círculo de oração, enfim, tantos segmentos dentro da igreja, tesoureiro, por exemplo, também, e tanto como fora também do meio espiritual, as profissões, como disse aqui, engenheiro, arquiteto, advogado, fisioterapeuta, gari, né, lixeiro, médico, professor, dentista, em si, todos os segmentos na área profissional, isso é um ministério que Deus deu em prol do bem do próximo, para poder assim ajudar. Então não traia. Você vê advogados que usam de má fé, você vê aí engenheiros que usam de má fé. Exemplo daquele Maia, né? Que o edifício caiu lá na Barra e que ceifou vidas, e no meio da construção lá, ou seja, quando estava sendo periciado,
o material, foi encontrado ali objetos do mar. Então aquela areia não era uma areia digna, mas era uma areia retirada da praia. Você vê, olha a consequência por ele ter se desviado, né? Por ter se desviado da honestidade, entrou por um caminho da corrupção e que trouxe como consequência a fatalidade, levando assim vidas inocentes, e que mais à frente acarretou ele em processos e mais processos, dores de cabeça, até mesmo que ele veio a falecer. Se não me engano, acho que é Sérgio Maia, uma coisa assim, esqueci o nome dele. Então, tá aí um exemplo de pessoa que se desviou e teve como consequência, ou seja, a própria morte. Um outro exemplo também, que você pode lembrar aí, lembra do presidente Collor, lembra? Pois então, ele recebeu de Deus um ministério de governar o país, esta nação, Brasil, né? Um país tão rico, cheio de diversidade, riquezas, né? Minério, belezas, ou seja, um povo que precisa, né? Ou seja, ali de pessoas para poder estar ajudando. E ele como presidente, o número 1, ele juntamente aí com aquele que se suicidou, que mataram ele, que mataram também, que me fugiu aqui a memória, o nome dele, inclusive tá tendo aí uma repercussão acerca aí do assassinato, né, o irmão dele, lembrei aqui, Faria, né, Paulo César Faria, que em conjunto eles tramaram aí uma organização que roubou muita gente, né? Deixou muitas pessoas aí assim à mercê da própria sorte, porque as pessoas investiam ali, eu me lembro ali, num determinado segmento, e da noite para o dia elas ficaram ricas, né? Milionárias. E ele não falou para ninguém, o Fernando Collor, né? Juntamente com o PC Faria, isso mesmo, PC Faria, ele não falou para ninguém e de repente ele bloqueou as contas, tirando dinheiro do povo, e pessoas ali perderam tudo. Tiveram pessoas que até mesmo suicidaram por causa de que um dia elas eram ricas, milionárias, estavam prosperando, e no outro dia elas eram ninguém. Ou seja, isso na mente de um ser humano, olha o tamanho de distúrbio que trouxe, até mesmo de pessoas virem a tirar suas próprias vidas. Então o que acontece? Esse presidente, ele recebeu um ministério de conduzir com honra, hombridade, ou seja, o Brasil, esta nação, mas ele traiu e desviou do seu caminho, na qual Deus deu a ele. E qual foi a consequência? Mais à frente irei fazer um vídeo e irei começar a abordar sobre esta palavra, que chama-se pecado, e o que traz separação de nós, seres humanos, nós filhos de Deus, para com o próprio Deus, é o pecado que nos separa dele. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, qual foi a consequência do presidente Collor com relação ao seu pecado por ter desviado do seu ministério, ou seja, da sua conduta? Ele foi o primeiro presidente que passou pelo processo do impeachment, né? E isso repercutiu no mundo inteiro, onde o pessoal ali, os jovens, né, pintaram os seus rostos. E imagine a desmoralização para este homem, né? Ou seja, assim, passar por isso, né? Entrou para a história. Isso é terrível, né? Imagine essa pressão, esse sofrimento, essa angústia que ele passou, onde ele teve que renunciar, né? Ou seja, o povo expulsou ele. O povo que elegeu a ele como presidente, ou seja, bateu palma para ele, mas por ele ter se desviado do seu ministério, por ter desviado
daquilo que Deus concedeu a ele. Ou seja, o mesmo povo que aplaudiu ele, jogou depois pedra a ele, expulsou, veio com vara, com barra de ferro, para poder sentar em cima do lombo dele. Então olha só, e assim a própria Bíblia também diz de pessoas que Deus deu a elas um ministério para que possa assim fazer o bem para o próximo, porque o objetivo de Deus ter criado tudo, nos deu a vida, nos formou, e os próprios mandamentos é esse: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, né? E esse é o maior mandamento, como diz aqui as Escrituras Sagradas. É o primeiro mandamento, o maior mandamento que tem: amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, quando você faz isso e pratica, você recebe a bênção de Deus, a graça. Deus abre os seus caminhos, te prospera, te guarda e te abençoa. Mas quando você se desvia, traindo Deus primeiramente, em seguida traindo você por causa de sua ambição, seu caminho próprio, os seus objetivos, ou seja, o seu egoísmo, porque você começa a pensar somente em si e não mais no próximo, o próximo que se dane, você quer bem o seu estar, custa o que custar, mesmo que tenha que passar por cima do próximo. O que acontece? Você esquece que a justiça de Deus, ou seja, ela tarda, mas não falha. Então, meus amados, que este vídeo aí, que eu estou aqui fazendo para você, estas palavras, que você possa receber aí com carinho, e que você possa abrir a sua mente, refletir, para que você não venha errar mais. Se você estiver errando, você torne a consertar o seu erro. Agora, se você está andando no caminho certo, continue, porque você só irá receber bênçãos de Deus, graça, irá agradá-lo, e assim Deus irá frutificar o seu caminho, irá frutificar a sua vida, irá te abençoar com todas as ricas possíveis bênçãos celestiais para a sua vida, e todo aquele também que estiver ao seu lado será também abençoado, porque a própria palavra de Deus mesmo fala, né? Ou seja, ali no livro de Salmos, primeiro, se não me engano, Salmos primeiro, e o bem-aventurado, ele verá, ou seja, a bem-aventurança de Deus, ele verá as bênçãos de Deus, e assim também aqueles que estão ao seu redor, filhos, parentes, vizinhos, ou seja, uma coisa tremenda, né? A bênção de Deus sobre uma pessoa faz refletir até aqueles que estão ao seu redor, uma coisa tremenda, né? Por isso que eu gosto de servir esse Deus e também de falar acerca das maravilhas que ele faz. E então, meu amado, a profissão que Deus te deu, o ministério que Deus confiou, colocou nas tuas mãos, pega ele, zela, cuida, faça com carinho, com amor, porque assim você vai receber as vitórias de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não faça como Judas, que recebeu de Deus, ou seja, o privilégio de andar, caminhar com ele, ou seja, anunciar o Evangelho, como eu disse, são as boas novas, ou seja, esteve ali ao lado de Jesus, vendo as maravilhas, os milagres, ou seja, Jesus ressuscitando mortos, trazendo vista ao cego, aquele que era mudo fez falar, o que era surdo fez ouvir, o que era aleijado, Deus restaurou. Todas essas maravilhas, todos esses privilégios que Jesus fez em prol da humanidade, em prol daqueles na qual ele veio para resgatar, ou seja, para salvar. Judas estava ali ao lado, e após cumprir o seu ministério, o seu apostolado, e está do lado de Deus, ou seja, recebendo a vida eterna e assim o seu galardão, né? Mas ele, ambicioso, ou seja, quis andar pelo seu próprio caminho, como a própria palavra diz aqui, se desviou para ir para o seu próprio lugar, após o seu enforcamento, ou seja, como que eu disse aqui, que os suicidas, eles não irão herdar o reino de Deus, porque Deus dá a vida e somente Ele pode tirar, ou seja, passou à frente, se desviou de Deus, pecou, transgrediu e teve como punição, ou seja, a condenação. E agora está lá no inferno, sofrendo, desde aquela época, há 2000, né, tantos anos atrás, e quando vier o juízo final,
como diz as escrituras, mais à frente nós iremos também falar sobre isso, para que você possa ter noção, possa ter ciência do que te espera lá na frente após a morte. Ou seja, irá retornar, irá ser julgado pelas suas obras e em seguida ser condenado, lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e assim passar ali a eternidade. Por isso, meus amados, é muito sério. Nós não podemos brincar com a oportunidade que Deus nos deu, que Deus, ou seja, nos concedeu, que é o que? Jesus Cristo, que veio, morreu em nosso lugar, se fez maldito, ou seja, recebeu sobre si toda a condenação, todos os nossos pecados, para que pudéssemos assim ser perdoados e, seguindo a Ele, ter a vida eterna. Amém? Isto é muito sério. Por isso, meus amados, eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Ou seja, pregando em vídeos. Se você quiser receber um telefonema, um aconselhamento, eu faço também. Se quiser que eu vá na sua residência, eu vou, eu oro, eu prego, levo a divina revelação da palavra de Deus. Ou seja, eu sou profeta, eu tenho dons de visão, revelação, mas a maior revelação é esta. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ou seja, isso é uma bênção. Então, toma posse. Como que eu estou fazendo aqui? Eu pego um versículo, prego acerca dele, em seguida eu coloco um louvor e após o louvor eu faço uma curta oração para poder abençoar a vida de vocês. E esse louvor aqui fala justamente sobre isso, o ministério que Deus te deu. E o ministério que Deus te deu confiou nas suas mãos para que você possa zelar e assim realizá-lo com hombridade, honestidade, como a própria música aqui diz, o seu ministério não pode parar. Sendo você então espiritual, exercendo alguma função dentro da igreja, como eu disse aqui, diácono, que cuida da igreja, zela, limpa, auxilia o pastor, ou seja, pega com seriedade. Ou seja, um evangelista, presbítero, principalmente os pastores, né, que tem assim tamanha responsabilidade de cuidar das nossas vidas, nos orientar, nos guiar, ou seja, para o céu. Esse não pode sequer nem vacilar, quanto mais desviar, né? Porque vai ter grande condenação, porque a própria palavra de Deus fala: vós quereis ser mestres, quereis ser pastores, para vós tereis maior condenação, porque quanto maior se é dado, quanto maior poder de Deus ele te dá, maior também será a cobrança. Amém? Um dia Deus falou isso para mim: vou te dar, mas também eu vou te cobrar. E isso é sério, irmão. E com Deus nós não podemos brincar. Então, ouça agora aí esse louvor que fala aí acerca de ministério e que Deus possa mais abençoar as suas vidas. E agradeço a você que está acompanhando os vídeos, tem ouvido aí, ou seja, as pregações, tem dado crédito, tem confiado aí, ou seja, nas palavras de Deus, ou seja, as palavras, sementezinha sendo plantada aí no seu coração, porque hoje eu estou aqui pregando para você, mas um dia alguém também pregou por mim, alguém orou por mim também, alguém um dia me deu um CD, ou seja, de louvores a Deus, para que eu pudesse escutar, então entender a mensagem e assim a semente sendo plantada, germinar, crescer e dar esse fruto aí. E fruto é esse, ou seja, de ser uma pessoa transformada, de ser uma pessoa lapidada, ou seja, se preparando para a eternidade. Amém? Grandes coisas Deus fez na minha vida e eu profetizo que também fará na sua vida, em nome de Jesus. Como a própria palavra de Deus fala, nome este que foi dado nos céus e na terra, com poder e autoridade, para que somente nele pudéssemos crer. E através dele, assim recebemos a salvação, né? Perdão dos nossos pecados e a salvação, a vida eterna. E isto é, como eu lhe disse, muito sério. Nós não podemos brincar. A oportunidade está aqui, ela é dada.
A própria palavra de Deus fala: após a morte, segue-se o juízo. Ao homem foi dada apenas uma vez morrer. Morreu, meu amigo. Segue-se o juízo. Não volta, não fica em purgatório, não fica vegetando por aí, espírito de luz, espírito de treva, espírito de sei lá o que você pensa que é. A Escritura diz, bom, eu creio nela, estou pregando para você, ó. A fé é individual, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Vamos ouvir esse louvorzinho aí, e que Deus possa abençoar mais as suas vidas, amém? Em nome de Jesus. Preparando aqui, para que você possa tomar posse aqui. O computador deu uma travada aqui, mas já está no ponto. Escuta aí. O seu ministério não pode parar. Pode acontecer o que acontecer. Pessoas tentarem tirar, puxar o seu tapete, trair você, falar mal, te tacar pedra, querer abafar o brilho que Deus te deu. Mas você estando com Deus e Deus estando contigo, você vai brilhar e vai longe. Presta atenção, mano. Sou Deus, sou contigo e vou aprovar o teu ministério. Eu vou. Vou te levantar na torre de glória. Eu vou. Na terra de aflição te faço vencedor. Vou te levantar na torre de glória. Eu vou. Na terra de aflição te faço vencedor. Te exalto, te aprovo, te faço vitorioso. Fecha a boca do povo que tentou te calar. Abre a boca da terra pra profetizar. O teu ministério não pode parar, mas abre a boca da terra pra profetizar. O teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar. O teu ministério não pode parar. O Senhor te separou do ventre da tua mãe. Ele te ungiu, ele te escolheu. Abre a tua boca pra profetizar. O teu ministério não pode parar, mas o teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar, mas o teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar. O Senhor é contigo na tua vida, meu irmão. Segura essa espada, pega firme o compromisso de Deus. Não deixa ninguém te parar. Deus vai te honrar no teu ministério. Glória a Deus. O Senhor te separou, ele te escolheu. Abre a tua boca pra profetizar. Aonde tu chegar, Deus vai te usar. O teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar, mas o teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar, mas o teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar, mas o teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar, mas o teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar, mas o teu ministério não pode parar, não. O teu ministério não pode parar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento agora eu oro, Senhor, para todas essas pessoas, Senhor, que
estão assistindo o vídeo, Senhor. E que o Senhor venha abençoar o ministério de cada uma delas, Senhor. O chamado que o Senhor tem na vida de cada uma delas, Senhor. Ó meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu venho clamar ao Senhor para que, ó Deus, o Senhor possa dar força, dar graça, orientar, Senhor, capacitar, porque somente o Senhor é quem capacita, meu Pai. Ó Senhor Jesus, eu venho suplicar ao Senhor para que o Senhor venha abrir as portas, meu Pai, para todos aqueles que têm um ministério, Senhor, religioso dentro da Tua casa, que possa exercê-lo, Senhor, com dignidade, com hombridade, seriedade, meu Pai, em prol, Deus, do reino do céu e assim para com o próximo. E aqueles, ó Deus, que possuem um ministério, sendo, ó Deus, a sua profissão, sendo eles, ó Senhor, advogados, sendo engenheiros, fisioterapeutas, motoristas, delegados, faxineiros, ó Pai. Ó Senhor Deus da glória, arquitetos, ó meu Deus, meu Pai, sendo professores, meu Deus, meu Pai, enfim, todas as profissões, Senhor. Isto é um ministério, meu Pai. Isso aí, Senhor, é algo que o Senhor colocou e deu a cada uma dessas pessoas. Por isso, meu Pai, não deixa com que eles venham se vender, Senhor, se prostituir, meu Pai, por nada, meu Senhor. Ó Deus da glória, para que não suceda na vida destes, ó Deus, na qual sucedeu na vida aqui, Senhor, que nós colocamos como exemplo, Judas Iscariotes, Senhor, que teve o rico, ó Deus, privilégio, Senhor, de andar ao lado de Jesus no ministério dele, Senhor, aqui na terra, vendo, Senhor, sinais, prodígios. Ó meu Deus, meu Pai, Judas tinha um ministério, meu Pai, profundo, mas, Senhor, Satanás entrou, ó Senhor, na vida dele. Meu Pai buzinou ali na mente dele, fez ele se vender, Senhor, fez ele se corromper, Pai, por 30 moedas. Ali ele traiu Jesus. E Jesus, por esta traição, sofreu, meu Pai, na mão, ó Deus, dos opressores. Ó Pai, na mão daqueles que o agrediram, meu Pai, o escarneceram, bateram nele, xingaram. Meu Deus, meu Pai, amaldiçoaram ele. Por isso, meu Pai, em troca disso, meu Pai, Senhor, Tu pesaste a mão sobre ele, meu Pai, trazendo a ele o remorso, meu Pai. Porque quando ele, ó Pai, a ficha caiu, que as escamas, Senhor, saíram dos olhos de Judas Iscariotes, meu Deus, ele viu o mal, Senhor, que ele cometeu, e o remorso foi tão grande, Senhor, que ele cometeu suicídio, meu Pai. E assim ele foi para aquele local chamado inferno, meu Pai. E ali está em tormento, em chamas, está em fogo. Por isso, meu Deus e meu Pai, um outro exemplo aí, Senhor, na qual também mencionei aqui, é o presidente Collor. Ó, meu Senhor Deus da glória, e tantos outros nas quais nós vemos, ó Pai, pela televisão, Senhor, no governo, traficantes, meu Deus, meu Pai, profissionais que, ó Pai, tinham ali uma vida de brilho, meu Pai, uma vida de prestígio, mas por se desviarem, meu Pai, por, ó Deus, a ganância entrar na vida destes, eles se desviaram e assim trouxeram sobre si, sobre as suas vidas, ó Pai, destruição. Porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus que tudo vê, meu Pai. Tudo o Senhor contempla, e a Tua justiça, Pai, nós dizemos até que ela tarda, é tardia, Senhor, mas não é. O Senhor vem e faz a justiça na hora certa, porque Tu é um Deus, ó Pai, misericordioso para com o inocente, e aquele, o culpado, o Senhor não tem como inocente. Assim diz as Suas Escrituras, assim diz a Sua palavra. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, através deste vídeo aqui, ó meu Deus, que o Senhor possa falar na vida de cada um destes, meu Pai, abençoando assim o seu ministério, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém e muito obrigado.